Salve, salve galera, 8º ano. O papai chegou! Professor Alex, Geografia. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos na aula 13, unidade 7, Espaço Rural e Urbano na América e na África, os nossos dois continentes de estudo. Lembrando vocês que nós estamos na apostila volume 3, correto? A gente iniciou os trabalhos dessa apostila com o tema espaço rural e depois de uma fala geral, né, das características do espaço rural na América e na África, falamos sobre algumas modalidades, algumas práticas agrícolas nesses dois continentes. E na aula de hoje a gente vai dar sequência para assim poder finalizar essa parte inicial aí dos nossos estudos sobre o espaço rural nesses nossos dois continentes de estudo. Bora, galera, vamos nessa? Vamos ajustar o nosso material justamente na página 8, como eu dizia para vocês, agora falando da agricultura moderna na América e na África. Só para relembrar que nós começamos falando sobre a agricultura itinerante na América e na África e também da agricultura irrigada na América e na África. Hoje, agricultura moderna na América e na África. A agricultura moderna é aquela que coloca em prática métodos científicos de cultivo, dispondo de equipamentos sofisticados e maquinário altamente tecnológico. De modo geral, a aplicação dos instrumentos e métodos modernos na agricultura acompanhou o processo tecnológico que se deu nas indústrias desde meados do século XIX. Assim como a Revolução Industrial ocorreu em etapas diferenciadas em cada país nos últimos 2 séculos, podemos considerar que houve uma revolução agrícola que se desenvolveu no mesmo período. Esta ocorreu também por etapas muito diferenciadas nos países e continentes. De maneira paralela e integrada aos avanços de setores comumente associados à urbanização e industrialização, como mecânica, química e engenharia. E galera, a revolução a qual o texto está aí mencionando é a chamada Revolução Verde, né? Essa grande transformação, né, na prática agrícola no sentido de modernização, com o uso de maquinários, de implementos, de insumos, fertilizantes, pesticidas, herbicidas, produtos químicos, alimentos geneticamente modificados. Então essa é uma agricultura moderna, uma agricultura relacionada a pesquisas científicas, relacionada a desenvolvimento tecnológico. Toda essa revolução ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, principalmente nos Estados Unidos. Então a gente está aqui analisando a agricultura moderna na América e na África, mas obviamente que em alguns países americanos, como Estados Unidos, o Canadá e o próprio Brasil, que a gente já estudou, a agricultura se apresenta em níveis bastante avançados em tecnologia. No continente africano também isso ocorrerá, mas proporcionalmente em menor intensidade em menos países. Aqui a gente vê uma imagem da plantação de soja geneticamente modificada na Argentina. Como eu havia mencionado, os alimentos geneticamente modificados. Com a difusão de equipamentos cada vez mais sofisticados e a introdução de técnicas contemporâneas, como as que acabamos de ver, aplicadas na agricultura irrigada de precisão,
os contrastes de produtividade entre os diferentes tipos de agricultura aumentam, se acentuaram, tanto entre diferentes países e regiões, quanto entre produtores de um mesmo país ou região. Equipamentos pesados, como os que vemos atualmente nos campos do Brasil e em diversos outros países, como tratores e colheitadeiras, começaram a ser utilizados nos países desenvolvidos logo após a Segunda Guerra Mundial, com o impulso de tecnologias adaptadas dos campos de batalha para os campos de cultivo. Os produtos químicos que são utilizados para o preparo do solo e o combate às pragas, por sua vez, já vinham sendo introduzidos desde o início do século XX, com incentivos financeiros dos governos, proteção comercial por meio de tarifas a produtos concorrentes importados e linhas de crédito. A agricultura nos países ricos passa por grandes transformações e dá um salto de produtividade a partir de meados do século XX. Então, o que eu havia mencionado em termos aqui de tratores, colheitadeiras, os chamados implementos agrícolas, quando ocorreu, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, logo em seguida, a utilização de produtos químicos, no combate às pragas e visando sempre a maior produtividade, Isso são características da agricultura moderna. Olha aqui, a gente está vendo a imagem da utilização de drones na agricultura canadense. Mas a todo parágrafo, a todo trecho do texto da apostila fica muito claro que isso não ocorre em todos os países americanos ou africanos. Existe uma profunda desigualdade entre a agricultura praticada nesses muitos países desses dois continentes, assim como existem diferenças regionais, diferença entre os próprios produtores, uma vez que a gente já falou anteriormente, por exemplo, da prática da agricultura itinerante, que é uma agricultura de subsistência com técnicas simples, com ferramentas rudimentares, também presentes na América e na África. Seriam os extremos, os opostos de uma agricultura tradicional, simples, rudimentar, com essa agricultura moderna, sofisticada, tecnológica e científica. Nessa época, a busca por maiores produção e produtividade para atender a um mercado consumidor cada vez mais amplo e com preços cada vez mais acessíveis, juntamente com a pretensão de acabar com o flagelo castigo da fome no mundo, levou a agricultura moderna a se instalar nos países subdesenvolvidos da Ásia, América Latina e posteriormente na África. As mudanças que passam a ocorrer no campo, tanto no aumento da produção agrícola quanto na organização da cadeia produtiva, são conhecidas como Revolução Verde e têm como forte impulso principalmente a partir da década de 70. Desde então, inovações tecnológicas como informatização, mapeamento por satélite, dados digitais cada vez mais precisos, novas máquinas para o plantio e colheita, além da manipulação genética das sementes, têm possibilitado grande aumento da produção mundial de alimentos. Entretanto, também aumentam processos de padronização das técnicas de produção e dos gêneros alimentícios produzidos mundo afora, o que significa a perda de culturas antigas e ricas em conhecimento ambiental, assim como muitos dos frutos, cereais e outros alimentos por ela cultivado. Além disso, a Revolução Verde também gera controvérsias por conta da questão ambiental,
De um lado, seus defensores argumentam que o aumento da produtividade poupa a necessidade de desmatar mais áreas. De outro, os críticos apontam para problemas como esgotamento do solo, excesso de produtos químicos, tendências à concentração de terras e aumento da desigualdade no campo. Muitíssimo importante esse trecho todo aqui, porque eu tenho certeza que teremos questões nas apostilas e no CA para que apontemos sobre as vantagens e desvantagens da Revolução Verde, ou seja, argumentos dos seus defensores e argumentos dos seus críticos. E é desse trecho da apostila que a gente pode embasar para a construção de uma resposta. Enfim, ambos os lados têm desenvolvido argumentos complexos, influenciando inclusive as regulações legislativas que permitem ou proíbem determinados produtos e práticas. Na sequência, você tem aí um longo texto, África testa limite de salto no desenvolvimento, né? Falando sobre a introdução de aparelhos e técnicas modernas nos espaços rurais africanos. Então, a leitura desse texto seria imprescindível, né, para as respostas das questões do olhar geográfico da página 10. Outras modalidades de agricultura. Vou relembrar as modalidades que falamos de maneira mais elaborada até o presente momento, na América e na África. Agricultura itinerante, agricultura irrigada, agricultura moderna. Outras modalidades. Práticas agrícolas, como as que vimos, consistem ou constituem a maior parte dos espaços rurais americanos e africanos. Mas não são as únicas maneiras de classificar a agricultura nesses continentes. Existem diversas outras formas de classificar os modelos agrícolas. Alguns exemplos são: essas modalidades podem ser classificadas de acordo com a produtividade e a área ocupada em agricultura intensiva e agricultura extensiva. Elas também podem ser classificadas conforme as técnicas utilizadas, aquelas voltadas para a alimentação saudável, né? Como técnicas convencional, agroecológica e agroflorestal, além da orgânica. E também, no Brasil, o Censo Agrário, contagem da produção rural realizada a cada década pelo IBGE, classifica a agricultura de acordo com os objetivos, de acordo com a estrutura e de acordo com o tamanho da produtividade, em agricultura familiar e agricultura não familiar ou patronal, como vimos anteriormente no outro volume. Da mesma forma que as práticas agrícolas modernas podem potencializar a agricultura irrigada, essas modalidades de agricultura não são excludentes, ou seja, muitas vezes numa mesma propriedade pode ser classificada de diferentes modos. De maneira geral, a forma intensiva está mais presente no sistema de agricultura moderna, enquanto a extensiva predomina na agricultura tradicional, como a itinerante e a plantation. A agricultura familiar é realizada em grande parte com mão de obra da própria família, em unidades rurais pequenas e médias, como a gente estudou, os minifúndios. Na patronal ou não familiar, o agricultor é contratado por uma empresa agrícola e os funcionários são externos à família, não pertencem à família do agricultor. Tanto a agricultura familiar quanto a patronal empregam cada vez mais técnicas e procedimentos da agricultura moderna, bem como se fazem mais presentes no mercado de produtos agrícolas nacionais e nos destinos à exportação. Ao lado dos Estados Unidos e da União Europeia, o Brasil está entre
os 3 maiores exportadores agrícolas mundiais, tendo como destaque os seguintes produtos: soja, o milho, o algodão, o açúcar, o café e sucos cítricos. Nas últimas décadas, o cerrado no Brasil central e o sul e leste da Amazônia e meio norte, uma sub-região nordestina, localizada no limite entre as regiões norte e centro-oeste, representam as últimas fronteiras da agropecuária brasileira. Aqui uma imagem da agricultura familiar, com uso sim de equipamentos modernos, numa cidade de São Paulo. Fica aí uma sugestão de atividades. Pecuária e outras atividades do espaço rural. Isso nós já também aprendemos, que as atividades econômicas praticadas no meio rural é a agricultura, todas essas modalidades e características que a gente trabalhou, a pecuária e o extrativismo. O espaço rural se constitui de outras atividades produtivas além da agricultura. Muitas vezes, no mesmo estabelecimento agrário, são realizadas algumas ou várias atividades complementares à prática agrícola, como o ecoturismo e o turismo rural, o extrativismo ou principalmente a criação de gado, isto é, a pecuária. Esta se divide em, assim como a gente usou os termos para agricultura, eles também são aplicados à pecuária. A pecuária intensiva e a pecuária extensiva. Pecuária intensiva. O gado passa a maior parte do tempo em confinamento, como a gente está observando aí na imagem. Por isso ocupa áreas mais restritas, menores. A alimentação é supervisionada, muitas vezes com o uso de pasto especialmente plantado, além de técnicas e equipamentos que visem a maior produtividade no fornecimento de leite, carne, lã e couro, dependendo do tipo de gado, né? Aí a gente está vendo gado bovino, mas a pecuária é mais abrangente a outros tipos de gado, caprino, ovino, que são as ovelhas, avicultura, suinocultura, então porcos, aves, também fazem parte desse universo da pecuária. Pecuária extensiva. O gado passa a maior parte do tempo solto nos pastos, onde se alimenta de forma espontânea e sem supervisão constante. Tende a ocupar áreas maiores, apresenta produtividade menor e, no Brasil, é realizada muitas vezes em grandes propriedades pouco produtivas, onde há a subutilização do solo. Como a gente está podendo observar aqui, esse é um modelo de pecuária extensiva praticado aí na Nigéria, África, e aqui o modelo de pecuária intensiva praticado nos Estados Unidos. Entre as criações mais adotadas na América e na África estão os de bovinos, ovinos, que são ovelhas, caprinos, suínos e aves. O extrativismo vegetal, animal e mineral também compõe a paisagem rural. A mineração também é uma importante atividade rural nesses continentes, mas já foi tratada no capítulo anterior. Vejamos, portanto, os recursos extraídos da flora e da fauna desses continentes, entre os quais temos madeira para o papel e celulose no Brasil, nos Estados Unidos e principalmente no Canadá, com base na extração de madeira da floresta boreal, as coníferas, ou floresta fria. Seringueira, países amazônicos como Colômbia, Equador, Brasil, Bolívia, Peru e países da África Equatorial na floresta do Congo. Castanha do Pará, açaí, guaraná, babaçu, coco, palma ou dendê, entre outros, florestas tropicais da África e da América Latina. Também a pesca, principalmente na costa do Pacífico, nas águas do Peru, do Chile, do Equador e dos Estados Unidos, litoral do Alasca, ou no Atlântico e Mediterrâneo, onde se destacam a pesca de Marrocos.
A silvicultura, que não é extrativismo, é uma prática agrícola, prática de reflorestamento comercial, difere do extrativismo vegetal por se tratar do manejo e da extração de frutos, caules, sementes ou das próprias árvores de florestas plantadas e não nativas. Relembrando, reforçando, silvicultura não é uma prática de extrativismo vegetal, é uma agricultura de árvores. O reflorestamento de eucaliptos e de pinos está entre os exemplos mais utilizados da silvicultura na América. Além de fonte de renda, a silvicultura é aproveitada para a recuperação de áreas degradadas, como no caso de antigas áreas de lavras de mineração. A utilização de espécies de climas e biomas bem diferentes para o plantio arbóreo na silvicultura pode gerar controvérsias, dada as interferências que estas causam nos ecossistemas que são plantadas. Há os apoiadores, defensores dessa prática, do cultivo de espécies exóticas, que não pertencem à flora nativa brasileira, da América ou da África, mas que tem sido uma prática muito comum, como a gente está vendo aqui, a imagem de reflorestamento de eucaliptos na África do Sul. Outra atividade também mencionada logo no início da aula foi o ecoturismo, o turismo rural, uma opção também de atividade econômica no campo. Por fim, convém citar as crescentes atividades do turismo rural e ecoturismo no Brasil e em outras partes do mundo, ambas realizadas predominantemente no meio rural, em propriedades que preservam a paisagem nativa ou em parques públicos. Muitas vezes o turismo no campo, as atividades extrativistas, a silvicultura, a pecuária e a agricultura estão presentes nos mesmos estabelecimentos, ampliando as oportunidades de fonte de renda a seus proprietários e funcionários. Ou seja, fizemos uma bela explanação aí, das atividades que são praticadas no meio rural, nos nossos continentes de estudo, na América e na África, e podemos conhecer melhor, aprofundando as práticas agrícolas, nos estudos dessas práticas agrícolas, dessas atividades. Agricultura, as suas diferentes características, pecuária, as formas de extrativismo vegetal, porque a mineral a gente trabalhou anteriormente, muitas vezes até a própria caça, que é uma forma de extrativismo animal, a pesca foi citada, silvicultura, cultivo de árvores e também ecoturismo, ok? Sendo assim, a gente fez uma abordagem sobre os espaços rurais da América e da África. Eu encerro por aqui. Fica uma dica dos estudos, das atividades da apostila do CA para aprofundamento desses conteúdos. Eu deixo para vocês. Beijo no seu coração. Fui.